Professor Quioche, boa tarde. Sexta-feira e com o nosso resumo já. Como é que o senhor está? Tudo bem, Walter? Eu estou bem. Já deu para sair para o semiaberto, professor Quioche? Ainda está difícil aí? Hoje saí fora do portão, dei uma volta com quadriciclo. Tá complicado. E fora que São Paulo está abrindo todo o comércio, mas sem nenhum plano, doutor. Isso que tá ficando difícil aqui, viu? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, professor. A semana inteira a gente começou a falar no começo da semana, mas uma das coisas que não cala, que o brasileiro quer saber, é sobre a questão do artigo 142. Afinal de contas, as Forças Armadas, elas podem intervir na questão do governo ou não? Eu queria que o senhor explanasse sobre o assunto. Tem alguns juristas que fazem uma interpretação literal e isolada da parte final do artigo 142 para dizer que as Forças Armadas podem intervir sempre que o poder avançar na esfera de atribuições privativas de outro poder. Então, é preciso ter muito cuidado com essa interpretação. O 142 diz que as Forças Armadas são instituições permanentes, organizadas com base na disciplina e na hierarquia, sob a autoridade máxima do presidente da República, para servir de defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem por solicitação de qualquer dos poderes. Então, por solicitação de qualquer dos poderes, não quer dizer requisição direta por chefe de um determinado poder. Precisa capte o inteiro. São organizadas sob a autoridade suprema do presidente da República. Então, dá para interpretar no sentido de que o chefe do legislativo ou do judiciário pode requisitar o concurso das Forças Armadas, independentemente da vontade do presidente da República. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que tem que fazer uma interpretação dentro do sistema jurídico global. Tem que ler o que está no parágrafo 1º desse artigo 142, que diz o seguinte: a lei complementar estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. E a Lei Complementar 97, de 1999, que dá a regulamentação desse dispositivo constitucional, diz com toda clareza, no parágrafo 2º do artigo 15, o seguinte: a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem e da segurança pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E diz lá o parágrafo 3º, que consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no artigo 144 da Constituição Federal, quando, em determinado momento, eles forem formalmente reconhecidos pelo respectivo chefe do Poder Executivo Federal ou estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes para o desempenho regular da missão constitucional. Então, é preciso verificar quais são os instrumentos a que se refere esse parágrafo 3º da Lei Complementar 97. Então, nós temos que ir para o artigo 144 da Constituição Federal, que diz que a segurança pública é um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, visando
a incolunidade das pessoas e do patrimônio, vale dizer, a defesa da ordem pública. Tá? Então, esses órgãos que compõem a segurança pública para a preservação da ordem pública e da manutenção da lei são os seguintes: Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Militar e Polícia Civil. Então, quando esses órgãos se mostram impotentes para manutenção da ordem e da lei, então é que pode haver solicitação de um dos poderes da República para que as Forças Armadas intervenham. Mas a decisão de intervenção cabe exclusivamente ao presidente da República. Solicitar, qualquer um dos poderes solicitar, não é a mesma coisa que requisitar. Eles solicitam, mas quem decide sobre a intervenção é sempre o presidente da República. Então, naquela parte final do artigo 142 da Constituição Federal, que alguns juristas invocam de uma forma isolada para legitimar a intervenção das Forças Armadas contra um outro poder, por solicitação de um poder, me parece que é uma leitura equivocada. Não existe nenhuma possibilidade de as Forças Armadas intervir contra um poder a favor de um outro poder. Por quê? As Forças Armadas não constituem poder da República, muito menos um poder acima dos três poderes. Para você intervir, por exemplo, contra o Judiciário, que teria dado uma decisão fora de suas atribuições, implicando restrição ao exercício da atribuição privativa do presidente da República, como, por exemplo, nomeação de um ministro de Estado, que é de competência exclusiva do Executivo. Nessa hipótese, não pode haver intervenção das Forças Armadas. Por quê? O intérprete máximo da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Não cabe às Forças Armadas proceder à interpretação do texto constitucional para saber se o Poder Judiciário violou ou deixou de violar as atribuições do chefe do Poder Executivo. Então, essa é uma interpretação, com todas as vênias, incabível. Forças Armadas intervêm não contra um poder, mas em um determinado órgão. Esse órgão é o órgão de segurança pública, quando a segurança pública local se mostra impotente para a manutenção da lei e da ordem. Então, nesse sentido, é que deve ser feita a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Agora, eu respeito a opinião de juristas em contrários, mas, no meu entender, nenhum dispositivo constitucional pode ser interpretado isoladamente. Aliás, o próprio caput do artigo 142, Walter, que acabo de ler, fala que Forças Armadas são instituições permanentes, organizadas com base na disciplina e hierarquia, sob a autoridade máxima do presidente da República. Então, está aí. Então, é o presidente da República que vai decidir, quando há um pedido de chefe de outro pedir para intervir na segurança pública, se ele autoriza ou não a atuação das Forças Armadas. É nesse sentido que deve ser interpretado o artigo 142, tão invocado ultimamente, nesse momento de conflito entre os poderes. 142 não tem nada a ver com a solução dos conflitos entre os poderes. Professor, um outro tema que essa semana aqui,
foi do começo até o final de semana, é a questão do inquérito das fake news. E no meio dessa situação ainda aconteceu a demissão do ministro da Educação, que inclusive ficou lá dentro do inquérito. Como é que o senhor está fazendo a avaliação desse tema? Em primeiro lugar, o julgamento do fake news já era esperado. Eu estava apenas contando com um voto divergente do ministro Marco Aurélio, que, de fato, acabou acontecendo dentro daquela sua linha tradicional de absoluta independência em relação ao colegiado. Não, isso já vem de longa data. Então, os 10 ministros foram na linha do voto do ministro relator, Fachin, que é um grande ministro, um grande doutrinador, um grande conhecedor do direito, que fez uma exposição belíssima sobre direitos de expressão, os seus limites, sobre a independência e autonomia dos poderes, sobre a noção de juiz natural, mas pouco se falou em torno do artigo 43 do Regimento Interno da Corte Suprema, que autoriza o Supremo Tribunal Federal a investigar, no exercício da função atípica, as infrações penais ocorridas no âmbito da sede do Supremo Tribunal Federal nas suas dependências. Pouco se falou a respeito disso. Ele apenas disse que o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição em todo o território nacional e que, no momento em que existem sessões virtuais, cada minuto situado num lugar, não se pode restringir o conceito de local da infração à sede do Supremo ou às dependências do Supremo, que estariam espalhados em todo o território nacional. Então, fazendo uma conexão entre o local do crime e a jurisdição do Supremo em todo o território nacional, chegou-se à conclusão que o Supremo Tribunal Federal pode investigar todos os crimes ocorridos no território nacional. E a maioria dos ministros apegou-se a essa tese, apenas explicando que quando há ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal por via de rede social, entende-se que o Supremo Tribunal Federal pode investigar esses ataques de onde quer que partam, vale dizer, em todo o território nacional. Isso não me convenceu. Agora, o ministro Marco Aurélio, ele disse que, em primeiro lugar, ele disse que o artigo 43 não teria sido recepcionado pela Ordem Constitucional de 88. Em segundo lugar, violou o princípio do juiz natural, porque o presidente do Supremo, ao invés de submeter ao colegiado, ele sozinho decidiu baixar a portaria 169 de 2019 e ele próprio indicou o ministro condutor desse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, houve aí violação do princípio natural. E o que é mais grave, ele diz que houve quebra do princípio acusatório, em que a Constituição separa nitidamente, com fundamento no artigo 129, parágrafo 1º, o órgão acusador do órgão julgador. Você não pode investigar, acusar e, ao mesmo tempo, decidir. Né? E foi mais ou menos nessa linha que aconteceu, se bem que o ministro relator deixou bem claro, ele não está acusando, ele está investigando. Depois de terminadas as investigações, vai dar vista para o órgão ministerial, que poderá formular a acusação ou pedir o arquivamento do inquérito. E se for pessoas que não têm foro privilegiado, e o resultado da investigação serão enviados na primeira instância, para que o promotor público faça a apreciação pela denúncia ou pela não apresentação da denúncia. Então, a bem da verdade, as coisas têm que ser colocadas nos devidos termos. Você não pode radicalizar a favor desta ou daquela tese. Mas o que o ministro Marco Aurélio quis dizer é que, em princípio, a investigação tem que ficar por os órgãos competentes. O Supremo Tribunal Federal, ele exerce um poder investigatório de uma forma atípica em
casos restritos, infrações ocorridas dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal e não fora dele. Então, por isso que as votações foram, não digo todos, mas os ministros conseguiram superar as emoções e votaram com a serenidade de sempre, como deveriam se portar os demais ministros. Mas alguns extravasaram suas emoções, né? Mesmo porque estariam julgando aqueles fatos que eles investigaram e contra as pessoas que foram investigadas por iniciativa de um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, é natural que haja a interferência das emoções nesse tipo de julgamento, né? Então, e no que tange o HC do ministro da Educação, foi também rejeitado por 10-1, ou seja, 9-1, porque o ministro que está investigando deixou de votar, arguindo suspeição. Mas, desses 9 votos, ninguém examinou o mérito. Falou simplesmente que o HC não cabe contra o inquérito que o ministro está conduzindo. Não, eu tenho minhas dúvidas. Tá? O HC cabe até contra ato judicial, tá? E, com muito maior razão, contra um ato não judicial, que é um ato, o inquérito, que não é um ato judicial. Tá? Então, caberia contra ato judicial, caberia até contra o ato judicial. Tá? E caberia até mesmo mandado de segurança contra ato judicial quando a decisão for manifestamente teratológica. Não é preciso aguardar os recursos cabíveis para trancar, para invalidar uma decisão judicial teratológica. Então, com muito maior razão, cabe aí a habeas corpus. Então, o ministro Marco Aurélio novamente divergiu da maioria, não para conceder a ordem, mas para rechaçar a preliminar de descabimento do HC para que a corte pudesse examinar o mérito do habeas corpus. E eu acho que é uma decisão mais do que acertada. Professor, agora só para dar uma especulada mais sobre esse assunto, o senhor já falou, né? O Abraham Weintraub foi ontem, né? Ontem à tarde, mais ou menos, ele foi saiu do Ministério da Educação, né? Foi demitido, enfim, pediu afastamento. Como é que o senhor viu, após 14 meses de tanta polêmica, faz a questão do inquérito da fake news, essa situação do ministro, que inclusive tinha até algumas redes sociais, a ortografia errando, às vezes, né? Quer dizer, uma situação difícil, né? Como é que o senhor avaliou a saída dele? E outra, acho que foi um conflito político, né? Pois é, o ministro vinha se portando de uma forma antissocial há muito tempo, né? Logo de cara, quando assumiu, ele criou um incidente diplomático com o embaixador da China e vários outros incidentes, inclusive com outros ministros, não é? Fazendo pronunciamentos que não está à altura de um ministro de Estado. Né? Agora, essa demissão, neste momento de conturbação, de tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Planalto, me parece que é bem sintomática. Então, ele pode ter matado 2 coelhos com uma cajadada. Quer dizer, a demissão do ministro, de um lado, poderia contribuir para atenuar essa tensão existente entre o Supremo e o Palácio do Planalto, visto que
uma das coisas que mais irritaram, e com razão, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram aquelas ofensas gratuitas, aqueles insultos proferidos pelo ministro da Educação, ainda que no interior de uma reunião ministerial reservada. Não é? Então, essa demissão serviria para atenuar um pouco essa tensão. E, em segundo lugar, colocaria esse ministro, que é amigo dos filhos do presidente da República, a salvo, ou pelo menos longe do alcance das investigações do Supremo Tribunal Federal, já que ele está sendo indicado para integrar a diretoria do Banco Mundial lá no estrangeiro. Evidentemente que ele tomando posse num cargo de uma instituição multinacional fora do Brasil, as investigações, a perseguição criminal torna-se mais difícil, né? Então pode ser entendido dentro desse contexto. Pode ter o senhor presidente da República matado 2 coelhos com uma cajadada. Verdade. Professor, agora também teve, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, aquele grupo dos 300, né, aquela manifestante, a Sarah Winter, como é que o senhor está vendo esse processo? Ele prorrogou a prisão dela mais 5 dias, né? Como é que o senhor acha que vai acabar essa situação? Porque começou a semana passada, ela foi presa, o presidente Bolsonaro reclamou, mas não foi objetivo com relação a ela, e depois, agora, hoje, em sexta-feira, ele prorrogou mais 5 dias a prisão dela. Sim, eu acho que esse inquérito realmente tem que ser conduzido com rigor, só que não pode morrer apenas nas investigações. Tem que haver uma denúncia formal por parte do Ministério Público. Aliás, quanto mais cedo concluir, melhor. Deve haver uma denúncia regular por parte do Ministério Público e instaurar a ação penal e que deverá tramitar com uma preferência de pauta, né, para colocar rapidamente fim a esse tipo de vandalismo, né? E senão você vai acabar banalizando todas as instituições públicas do Brasil. Isso é muito ruim para a democracia, né? Então, esse inquérito tem que concluir logo e transformar-se num processo criminal regular, resultando em condenações exemplares. Professor, teve essa semana o Congresso Nacional aprovou aquele projeto legislativo de iniciativa do Senado que citou aquele programa de crédito a micro e pequena empresa. Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o tema. O pessoal andou perguntando como é que vai funcionar isso. O senhor acha que eles vão conseguir fazer esses repasses? Eu acho que esse projeto é muito bom, é muito oportuno. É um projeto destinado para o período pós-pandemia, porque não é porque acabou a pandemia que a economia voltou ao normal. Então, no pós-pandemia, você tem que ter recursos, não só recursos financeiros, como também tem que ter medidas de proteção, medidas que venham beneficiar os contribuintes, quer dizer, conceder uma moratória extraordinária para que possam manter o funcionamento regular, não é? Sem serem executados. Não é? Então, esse projeto, na verdade, protege os micros e pequenos empresários, aqueles que têm faturamento anual até 360 mil, e os pequenos empresários que têm um faturamento anual de 4 milhões e 800. Só que, ao contrário do programa do governo federal, que é a medida provisória 944, ele financiava apenas a folha de pagamento dessas micro e pequenas empresas durante 60 dias. Agora, esse programa
que resultou da iniciativa do Senado Federal, ele financia o capital de giro, não é? E vai financiar, financiar não, capital de giro não, concede parcelamentos privilegiados em relação aos créditos tributários que surgirem até o final da pandemia, que é 31 de dezembro de 2020. Entendeu? Então, vai dar uma oportunidade para você ir respirando. Professor, agora, fechou da semana, teve aquele consórcio dos veículos de comunicação, já que teve aquela conturbação na informação. Não conturbação, mas assim, começou a se questionar as informações que estavam presumidas lá pelo SUS, da questão dos óbitos do Covid, né? Como é que você vê essa situação? Porque essas informações a OMS está questionando, depois os estados estão promovendo... Walter, aliás, corrigindo, eu confundi o PERT-Covid com esse programa de financiamento. Esse Sim. que você falou, o programa de financiamento é de capital de giro das pequenas e microempresas, entendeu? Então, é diferente. Agora, só para... do capital de giro, né? O senhor está falando do Pronamp, né? Esse é para financiar capital de giro das pequenas e microempresas. Não tem nada a ver com parcelamento de débitos, que aquilo é um programa do PERT Covid-19. Quer dizer, um programa de regulação tributária em função da coronavírus, é diferente. Já que o senhor citou isso, saindo um pouquinho dessa... Antes de fazer a outra pergunta lá dos números do Covid, professor, que eu acho uma pergunta que eu faço, com a economia que está abrindo nos estados, né, com essa questão dos protocolos abrindo a economia e tal, o senhor vê possibilidade deste ano, além da economia dar pelo menos uma levantada, pequena que seja, né, para o final do ano, como também a gente vai ter agora as eleições, parece que estão querendo empurrar as eleições para novembro, mas é um gasto desnecessário, agora a gente não consegue nem sair para a rua. Como é que vai votar, professor Quioto? Eu coloquei duas perguntas numa só, porque está tudo inviabilizado, né? A economia, à medida que você vai flexibilizando o isolamento social, a economia vai recuperando aos poucos, né? Porque no regime de isolamento total, nada se produz. Né? Mesmo o setor de serviço, que em princípio é possível trabalhar um regime home office, mas você, para trabalhar, você precisa ter serviço, né? Precisa ter clientes, né? Onde que está? Eu, por exemplo, nosso escritório recebeu durante toda essa pandemia, acho que 2 clientes, e nada mais, entendeu? Mas as despesas, a infraestrutura do escritório, salvo energia elétrica, telefone, essas coisas que são mínimas, continuam, as despesas continuam. Então, é uma dificuldade muito grande. Agora, com o retorno gradual da economia, é claro que a economia vai também retomando o seu curso. Só que, para recuperar as perdas, os prejuízos desses meses parados, vai demorar bastante, entendeu? Mas não há dúvida que, à medida que vai havendo uma abertura gradual deste ou daquele setor, aqueles setores favorecidos pela abertura estão aos poucos recuperando. Existem lojas que faturaram bastante nesses tempos de abertura, porque todo mundo tinha represado as suas compras. Né? E o que o senhor acha da questão do auxílio emergencial? O governo falou que ele vai estender mais para mais 2 meses. Isso vai afetar muito o caixa do governo? Parece que até o menor valor, né? Falou em R$200 por mês. Né? Se o governo está sinalizando prorrogação por 60 dias, na base de 300 mil, R$300, é porque o governo está contando com
esse dinheiro em caixa. Agora, o Rodrigo Maia quer 600. Agora, precisa ver se o Tesouro vai comportar esses 600 mil. Mas a grande verdade é que, na prática, a teoria é outra. Fala assim em começar a pagar a terceira parcela, mas existem milhares de pessoas que não receberam ainda a primeira parcela, por questões burocráticas e tudo mais. E mais de, acho que, 30 milhões foram recebidos por pessoas que não faziam jus, sob a ameaça de investigação policial e ação penal. Esse pessoal teriam feito a devolução, então devolveram cerca de 30 milhões, né, no caixa da União. Então, mas existe um contingente enorme de milhares de pessoas que estão lutando para receber a primeira parcela. Outros já estão recebendo a terceira parcela. Professor, agora diz que vai ter uma luz no fim do túnel, né? Tem 10 propostas de vacinas sendo produzidas, inclusive uma com o estado de São Paulo, né, desenvolvendo aí com uma empresa chinesa, se não me engano. E diz que até o final do ano a gente vai ter, pelo menos, e falaram claramente que em 2020 chegaria uma vacina, mas a distribuição, segundo a OMC, vai ser para 2 milhões, né, 2 milhões de pessoas, né? E é um fato que acende uma certa luz, né? A senhora acha que a gente vai conseguir 2 milhões de pessoas? É uma quantidade considerável. A senhora acha que tem chance, pelo que o senhor já vivenciou, da gente conseguir sair um pouco dessa situação, deixar o nosso povo respirar um pouco? Precisa ver se realmente essa vacina que estão fazendo o teste são efetivamente eficazes. Sendo, dando um resultado positivo, eu acho que tem que haver um esforço mundial de todos os laboratórios do mundo inteiro para... Não tem esse negócio de patente, de guardar o know-how, entendeu? Tem que, nesse momento de pandemia, tem que disponibilizar a sua forma para laboratórios do mundo inteiro, para que rapidamente toda a população mundial seja vacinada, né? Professor, agora, essa semana a gente já teve, acho que a 10ª troca do Ministério. O senhor sempre cita bem isso, que a gente começou, acho que com, o senhor me corrija, acho que com 16 ou 15 ministérios, e agora a gente já tem um ministro das comunicações, né, que inclusive é o Silvio Santos, né? O senhor acha que a gente vai conseguir agora ultrapassar a barreira e parar alguns discursos do presidente? Será que esse moço vai conseguir, que é um deputado federal? Esse que é o gênio do Silvio Santos? Vai conseguir conduzir aí o Ministério das Comunicações? Eu vi o discurso inaugural dele e gostei da postura dele. Fala muito bem, me parece que é uma pessoa preparada e adequada para fazer essa comunicação. Espero que ele centralize as comunicações oficiais do Planalto, mesmo para evitar atrito com outros poderes, mesmo que ele não fale, que pelo menos ele assessore o presidente da República durante as suas falas em público, né? Então, eu acho que esse ministério pode dar certo. Agora, eu tenho a impressão que o desmembramento sofreu em função da necessidade de acomodar mais gente nos cargos ministeriais. Nós já começamos com 15, estamos com 23. Logo, não sei se alguém está pleiteando o Ministério da Segurança Pública, logo a Segurança Pública vai se afastar, desligar-se do Ministério da Justiça. Aliás, não foi uma boa fundir o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, entendeu? São pastas diferentes. O Ministério da Justiça é uma pasta eminentemente política, não é? Está direcionada mais para
o aspecto jurídico, feitura de leis, enfim, pouco tem que ver com a segurança pública. Tá? Então, essa dualidade, Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu-se pelo fato de que a Polícia Federal estava subordinada ao Ministério da Justiça. Né? Então, por isso que houve essa fusão. E agora estão querendo separar de novo. Né? Eu acho que, dentro dessa linha, nós vamos chegar ao número de ministérios da presidente Dilma, né? Nós temos 29 ministérios. É verdade. Professor, antes de fazer a última pergunta, que aliás, o Eduardo dos Estados Unidos pediu, mas estava na minha pauta também, eu queria falar para o senhor algumas mensagens aqui. O Sérgio Jafé mandou um abraço para o senhor, o jornalista Anderson França, da Rádio USP, deu um abraço para o senhor, o Walter Westphal, que é da CBN, inclusive está pedindo, dizendo que tem acompanhado, né, mas perguntando o que o senhor acha, igual ao que o Eduardo dos Estados Unidos, eu vou fazer a pergunta já, né? Agora a gente teve esse finalzinho de semana, a prisão do Fabrício Queiroz, né? Aquele que era o assistente de um dos filhos do Bolsonaro, né? Foi preso. Aí tem duas perguntas, inclusive aqui o jornalista Walter Westphal está perguntando o que o senhor acha, né? Por ser advogado, foi preso dentro da residência de um advogado, né, que dizia que na placa da residência era escritório de advocacia, mas que claramente, quando a Polícia Federal entrou, era um local que ele estava morando ali, eles filmaram o local, tudo. Então, a pergunta é do Walter, como é que o senhor vê essa questão? Porque o presidente Bolsonaro, pelo que ele pergunta aqui, ficou o dia inteiro conversando ali, tentando se aliar, né, não fez pronunciamento, e a pergunta 2, que advogado faz, como é que o senhor viu a questão do escritório, da referência à residência e a própria situação, mas inclusive dizer que era um escritório de advocacia ali. A OAB de São Paulo disse que vai ver no Tribunal de Ética, é isso, né? Mas como é que o senhor avalia, professor? Desejo esta política, que essa é o sítio de Atibaia, né, que é onde ele foi preso, é de propriedade do advogado dele, né? É isso? É do advogado Bolsonaro. Não é bem o advogado do Bolsonaro, porque, na verdade... advogado Fabrício. Isso, do advogado Fabrício. Agora, eu vi, é interessante esse episódio, né? Porque faz mais de um ano que o homem está sob investigação, está falando em prender o homem, né? Cargas d'água foi prender justo agora, né? E justo agora, nesse momento em que o presidente Bolsonaro não está numa boa, ele está sendo fustigado pela mídia, está sob pressão do Supremo Tribunal Federal, dentro desse contexto que houve aquela prisão espetaculosa, né? Um filme com repórteres acompanhando. Por que não pode fazer uma prisão assim normal, né? É normal, está na casa do cara, está preso. Não precisa chamar a imprensa, não precisa fazer aquela cena cinematográfica, né? Então, tudo isso é meio estranho, né? O momento da prisão, dizer que foi através de celular da esposa dele que conseguiu localizar. Para mim, a Polícia Federal sempre soube onde que o homem estava, né? Então, eu só estava aguardando um momento propício, do ponto de vista político, né, digamos, para fazer aquela prisão espetaculosa, né? Eu não sou defensor do Queiroz, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser julgado, né? Mas fugiu da rotina das prisões, né? Quando se trata de prisão de pessoas conhecidas, eu me lembro da prisão do meu amigo lá, o Michel Temer, ex-presidente da República, né?
Bom, o homem não é bandido nem nada, não é homem perigoso. Pô, cercaram o carro dele com metralhadora no meio da cidade, entendeu? E fez uma prisão espetaculosa. Quer dizer, isso não faz sentido, isso daí. Não faz sentido, é bem esquisito. Agora, a imprensa, né, fez umas perguntas, ao meu ver, perguntas bobas, né? Porque diz que não está batendo nada com nada, porque o advogado falou que não sabia do paradeiro dele, como se o advogado pudesse dedar. Né? Verdade. Então, haveria aí uma contradição, porque ele foi encontrado naquele sítio lá. Professor, É coisa de doido. Né? quem está nos assistindo aqui é o jornalista Fausto Camunha, que é do Gente que Fala lá, e ele tá, a gente já tinha conversado, está convidando o senhor para ir falar sobre o artigo 142 do programa, que ele vai marcar aqui, com o senhor está vamos falar, sim. Nós vamos levar mais três colegas para fazer o debate em torno desse assunto, que é um assunto da moda. Eu acho que até é um assunto que serve para colocar os pingos nos is. Está havendo muita confusão em torno da intervenção das Forças Armadas, e o povo leigo vai em cima disso daí e quer o Exército nas ruas, o Exército intervindo. Isso é um absurdo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Professor, eu agradeço, eu explorei o senhor ao máximo aqui. Tem umas 5 ou 6 perguntas. O doutor Leopoldo aqui insistindo, dizendo que o senhor não fez entrevista com ele e que ele quer ter sua opinião. 2 entrevistas, hein, professor? Estão querendo tirar o senhor do resumo comigo, hein? E o Marco Cojolassi também está mandando um abraço para o senhor. É um povo mais cativo, né? Eu queria agradecer. Então, ele inclusive pediu até para citar ele, que esse está sempre assistindo o senhor, o Marco, né? Mas queria agradecer muito ao senhor, porque a gente pegou todo o resumo da semana, realmente, esse do artigo 142, e o senhor tem razão, precisa ser bem colocado. O povo não está entendendo bem, né, professor? Eu gosto de escutar do senhor, e eu vou pedir para o senhor repetir, no começo da semana o senhor fez isso, porque eu acho que com tudo isso, o Brasil ainda tem jeito, professor. O Brasil tem jeito, sim, já está vislumbrando, inclusive, diplomas legislativos com vista à retomada do crescimento no pós-pandemia, e o Brasil vai superar toda essa crise, né? Como superamos todas as outras, né? Eu agradeço muito o senhor e tomara que o senhor saia logo do semiaberto, para a gente vir para São Paulo, né? Hoje eu tive que dar uma passeada aí com quadriciclo, porque não estou aguentando mais ficar aqui dentro de casa. Aliás, eu vou falar para o senhor, foi uma das fotos mais comentadas do senhor no quadriciclo hoje à tarde. Estava bonito lá, e a doutora Felícia falou que ela está tomando conta do senhor, né? Mas eu senti aquela sensação de liberdade, sabe? Uma maravilha, professor. Eu tinha parado de andar desse quadriciclo, porque na última vez que eu usei, acho que foi no ano passado, eu acabei subindo no poste e o quadriciclo caiu em cima de mim. Nossa, professor. Mas o senhor estava ali, teve até. O pessoal estava elogiando o senhor ali do quadriciclo. Tem umas postagens. Eu não posso deixar de comentar porque chamou a atenção. Olha, eu agradeço muito. Eu quero dizer uma coisa para o senhor: quase esses 25, 30 anos, na verdade, eu aprendo muito com o senhor, professor, que eu aguardo sexta-feira para ter esse resumo, para me entender essa bagunça que é essas notícias no Brasil. Olha que eu sou jornalista. Obrigado, professor Queiroz. Tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima sexta.